Alguns jogadores voltam de empréstimo para o Fluminense para o início de 2020. Alguns jogadores talvez nem voltem. E tem outros que a galera está se confundindo de que vai voltar agora e de que não voltam para esse ano não. Enfim, vídeo de análise falando de jogadores que voltam de empréstimo. Seja bem-vindo, você guerreiro de todo o Brasil, de todo mundo, aqui é o canal Raiz Tricolor. Eu sou Gabriel Amaral, jornalista de Tricolor, e você vai deixar o seu like aqui embaixo, vai dar aqui a sua inscrição pro canal Raiz Tricolor, vai dar o compartilhar aqui também e soltar esse vídeo em todos os grupos para manter a galera tricolor bem informada, e também vai clicar no card aqui para assistir a retrospectiva que saiu hoje de manhã já, com o fio do Que Jogada, falando e relembrando os gols mais doídos que a gente sofreu em 2019. Vai lá ver e vambora pro vídeo agora. Primeiro da lista é o Orejuela, jogador volante, eu quase falei colombiano, mas ele é equatoriano, veio do Independente Del Valle, o Fluminense pagou ali pela contratação dele e do Sornosa em 2016, ele chegou em 2017, o Orejuela manda muito bem no primeiro semestre de 2017, só que o que ele fez depois, um jogador que foi taxado até de disperso, né, de sonolento em alguns jogos, no segundo semestre fez com que a torcida pegasse um ranço de Orejuela. Eu, por exemplo, lembro como um volante muito bom. Ele alegou que essa dispersão dele e as fracas atuações no segundo semestre foram por um problema familiar, e ele é transferido para a LDU, até me pegando um pouco de surpresa ali na virada do ano de 2018, por empréstimo. Na LDU, titular, tanto em 2018 quanto em 2019, um dos melhores jogadores, não sei se os melhores em desempenho, porque eu não assisto realmente a LDU direto, mas sem dúvida um dos jogadores importantes do elenco, que é titular sempre. O Orejuela é titular absoluto da LDU, tanto em 18 quanto em 19, um time que joga Libertadores. A LDU chegou a ser noticiado de que pensaria em comprar o jogador, mas queria um novo empréstimo, só que, convenhamos, né, um novo empréstimo para a LDU. O Fluminense investiu dinheiro no jogador, o Orejuela é da seleção equatoriana, é um jogador jovem que pode render uma boa venda para o Fluminense e emprestar mais um ano, sendo que o contrato dele acaba no final desse ano agora, né, de 2020, não é uma ideia inteligente, o Fluminense não deve fazer. Ou a LDU compra agora, ou o jogador volta para o Fluminense, e eu confesso que gostaria muito da volta dele. Até coloquei aqui, ó, o meio de campo com Yuri, Orejuela, Alan e Dodge como opções aí para disputar uma Série A. Eu acho muito interessante. A galera pode até criticar esse Dodge aqui no final, mas eu já falei, é um jogador útil para jogar uma Série A de meio de tabela. Acharia nomes bons para se ter ali como volância, na volância, né? O Alan ainda não está confirmado, mas confirmando o Alan e trazendo o Orejuela, acharia nomes legais. Resta saber se ele quer voltar para o Brasil efetivamente, né? Ele não tem muita opção, porque o Fluminense ainda detém os direitos federativos dele, mas se foi realmente um problema familiar ainda não resolvido, fica complicado. Esse é um nome que a gente não tem qualquer definição até o momento, mas eu gostaria de voltar. Falando em voltar e falando em investir dinheiro, o Fluminense, você vai lembrar exatamente dele, a atacante Robinho, que o Fluminense trouxe do Figueirense em 2017 por 7 milhões de reais. O jogador que foi titular só 5 vezes do time do Flu, entrou em vários jogos no segundo tempo, mas titular mesmo só foi 5 vezes ali no final de 2017 e início de 2018. Estava emprestado no início do ano para o CSA, jogou o Campeonato Alagoano, jogou o iniciozinho do Campeonato Brasileiro, mas apareceu a oportunidade dele ir para o Vila Nova jogar a Série B. O CSA não se opôs, pelo contrário, até não queria mais ficar com o jogador. Ele foi jogar com o Vila Nova na Série B, ficou ali revezando entre titular e reserva, até às vezes fazia uma boa atuação, mas era só um lampejo. Bem, no final das contas, o Vila Nova foi rebaixado para a Série C, acho que como lanterna da Série B, inclusive. Na última partida, até já rebaixado, ele fez uma jogadaça para o segundo gol contra o Cuiabá, mas assim, um ligeiro lampejo realmente do jogador, que, como eu falei, o Fluminense investiu 7 milhões de reais. O que fazer para 2020, já que Robinho tem contrato até agosto de 2021? Ou o Fluminense consegue um empréstimo para um time que vai ter condições de comprar Robinho, porque convenhamos, o Vila Nova, não, mesmo se ficasse na Série B, etc., não ia chegar no final do ano, Robinho jogou bem, e oferecer 3 milhões de reais para ficar com o Robinho. Não ia. O Fluminense está emprestando para não ter que pagar o salário, e sabe-se lá se o Vila Nova tá pagando o salário de Robinho, né? Porque se o Fluminense não tem condições, imagina o Vila Nova. Eu vejo que a opção é a seguinte, cara, ele jogou, ele teve 5 oportunidades como titular, não rendeu nada no Fluminense, mas Robinho não é um lixo, convenhamos, né?
ele não chegou no Fluminense, não foi ótimo ali 8 meses dele no Figueirense à toa. Existiu em algum momento algum futebol ali. O Fluminense precisa dar esses meses iniciais aí, onde aparentemente foram renovados alguns jogadores, mas a parte da frente ficou totalmente oca. Vamos lembrar, neste momento que eu tô gravando isso, o Fluminense tem para 2020 Marcos Paulo, Lucão e até fevereiro, Evanilson. Só, praticamente, da parte da frente. Então, quem sabe dar um carioca aí pra Robinho, se ele render alguma coisa, e empurra uma venda lá para os Emirados Árabes, para algum lugar por 2, 3 milhões, para pelo menos não tomar uma manta gigantesca, nesse caso, Robinho. Emprestar para um Vila Nova da vida, emprestar de novo, não me parece muito uma solução, porque é aquilo, você só tá dando tempo até o jogador ir embora. Dá uma nova chance para Robinho, sou a favor de uma nova chance, e assim, se não render, arruma outro empréstimo, porque, te falar, pior do que está nesse momento com o jogador jogando a Série B e sendo rebaixado, eu acho que dificilmente vai ficar. Então, é mais vantagem tentar dar campo pro jogador, vai que ele se destaca muito no Carioca, a gente arruma uma venda para ele, né? Outro atacante que volta é Matheus Alessandro, que jogou esse ano inteiro de 2019 emprestado pro Fortaleza. Eu não acompanhei tanto o Matheus Alessandro do Fortaleza, por isso fui buscar informação com o jornalista Thiago Minhoca, que é radialista, ele não é jornalista, na verdade, ele é estatístico, mas ele é radialista e participante do podcast 45 Minutos. E, segundo ele, a temporada foi média-baixa do Matheus Alessandro lá no Fortaleza. Em nenhum momento foi titular, né? Ele não titular dentro de um jogo, mas colocado na equipe titular. No primeiro semestre ele até rodou mais o elenco, porque o Rogério Ceni rodava bastante, então ele atuava mais, etc. Teve ali um estadual mais destacável, mas no segundo turno ali, né, no segundo semestre do ano, em alguns jogos ele chegou a ser reserva quando o Fortaleza entrava com ataque reserva, e em alguns momentos ele chegou a ser preterido. Por exemplo, o Rogério Ceni queria botar um ponta, ao invés de botar Matheus Alessandro, ele botava um lateral e adiantava o lateral que estava jogando, ou botava um outro lateral, dobrava os laterais para jogar de ponta, ou seja, ele chegou a ser reserva de um jogador improvisado. Volta pro Fluminense, e esse é um dos jogadores que, para mim, assim, empresta até acabar o contrato, porque esses a gente conhece muito bem e dificilmente vai ganhar algum dinheiro em cima de Matheus Alessandro. Lucas Fernandes é outro jogador que volta, e é daqueles jogadores que é uma curiosidade, né? Que tá o tempo todo com um contrato com o Fluminense e a gente nunca vê jogando, né? Lucas Fernandes estava emprestado ao Consadole Sapporo, foi 10º lugar lá na J-League, a liga japonesa, e assim, eu obviamente não acompanho o campeonato japonês, fui buscar informação. Pelo que eu apurei, ele foi titular em boa parte da temporada, teve um ano razoável por lá, foi até bateu o pênalti importante, né? Na final da Copa da Liga, ele bate o 5º pênalti do Consadole, faz o gol, né, de pênalti, o time dele acaba perdendo depois uma cobrança e perde o título, mas, ou seja, ele tem uma certa moral por lá, mesmo não tendo sido titular durante a temporada inteira. Em outubro, na imprensa japonesa, chegou a ser noticiado que o Consadole, de repente, poderia comprá-lo no final do ano, ficar com o jogador em definitivo, negociar com o Fluminense. Porém, vale destacar, ele tinha contrato até o final de 2019, e o Fluminense, para emprestá-lo para o Japão, renovou o contrato até o final de 2020. Ou seja, como eu não vi nada no Brasil, nem em outubro e nem até agora, sobre uma possível compra ou ficar em definitivo por lá, acho que ele volta para o Brasil, e com essas credenciais e, como eu já falei, a baixa presença ofensiva, lembrando que o Fluminense perdeu o Daniel e Johnny Gonzalez do time titular, mas perdeu uma série de jogadores ofensivos também do time reserva, perdeu ou ganhou, né? Fica essa dúvida. Vai ter espaço para ele jogar, e aí eu acho que é o outro que também vale, esse não só para ganhar dinheiro, mas eu acho que vale o investimento para ele jogar no time do Fluminense. Jogou muito pouco no time do Fluminense, acho que valeria dar o Campeonato Carioca aí, pelo menos, e se não render tanto, aí empurra o empréstimo até o final do contrato. O último jogador dessa lista de jogadores de empréstimo que voltam agora no início do ano é Reginaldo, zagueiro que disputou o ano de 2019 na Ponte Preta. Uma coisa me surpreendeu, porque Reginaldo tem 27 anos, eu não sabia disso, achei que ele era mais novo, um jogador já com uma idade considerável, e assim, eu acompanhei um pouco da Ponte Preta na Série B, mas no Paulistão, eu vi notícia de que ele foi destaque, alguns jornalistas colocaram ele inclusive na seleção do Campeonato Paulista sem os 4 grandes, ou seja, um dos destaques do interior paulista, que é muito forte. Porém, na Série B, Reginaldo foi
assim como foi no Fluminense, né? Irregular. Ele joga um pouco dos jogos ali no primeiro turno, consegue uma sequência boa no meio do campeonato, mas termina aí as últimas 8, 10 rodadas sendo preterido no banco e por opção do técnico Gilson Kleina, da Ponte Preta, e acaba o ano como reserva na Ponte, né? É um jogador irregular, como eu falei, para a Série A, considerando que a gente já tem, o Nino já foi comprado, há uma grande chance da permanência de Digão, Matheus Ferraz voltando de lesão, Lucas Claro, que a gente viu muito pouco ainda, mas já tem contrato. Eu acho que o Reginaldo se torna inútil ao Fluminense nesse ano de 2019, né? Eu acho mais vantagem a gente dar tentar ver o que rende do Luan, por exemplo, que tá vindo aí do Sub-20, do que do Reginaldo, que a gente já conhece, tem 27 anos e tem contrato até o final do ano de 2020. Acha um time da Série B, conversa com a Ponte e de repente renova o empréstimo até o final do contrato mesmo, porque não vai render venda, porque já é mais velho, e futebol também jogou muito pouco. Eu vi alguns torcedores falando, traz o Reginaldo de volta, o cara tá indo bem na Ponte Preta, etc. Não é muito bem assim não. E vamos lembrar o que Reginaldo foi quando jogou a Série A em 2017. Vi algumas notícias falando de uma lista de jogadores que voltam de empréstimo, etc. Bem, tem alguns que não voltam, tem alguns que nunca foram incorporados ao elenco principal, então se voltarem, vão voltar para o time de aspirantes, e tem alguns que só voltam mais à frente. Eu vou citar aqui 4 nomes importantes. Fernando Neto chegou a ser titular contra o Santos ano passado, acredito eu. É um jogador que chegou a jogar, como eu falei, no ano passado, no elenco principal como titular, estava emprestado ao Paraná e chega ao final do ano. O contrato dele com o Paraná era até o final desse ano, e o contrato dele com o Fluminense também. Então, como eu não vi movimentação do Fluminense para renovar até agora, também não vi movimento do Paraná também para ficar com o jogador, mesmo sem custos, provavelmente Fernando Neto estará sem clube no momento que você estiver assistindo isso, mas talvez arrume alguma coisa para 2020, mas não no Fluminense. Outro jogador, Luquinhas, pelo que eu vi no Transfer Market, tem contrato de empréstimo com o Joinville até o abril de 2020. Outro jogador também, segundo o Transfer Market, que tem contrato de empréstimo até o meio do ano, é o Wellington Silva, só que até julho, com o Internacional. No caso do Wellington Silva, o contrato dele também acaba em julho de 2020 e ele, se o Internacional quiser ficar com ele, vai ficar. O Fluminense não negociou um novo contrato, não negociou renovação, porque o salário dele era bem alto. E outro é Marlon, lateral esquerdo, que está emprestado ao Boa Vista até junho de 2020, quando acaba a temporada, o Boa Vista de Portugal, não é o Boa Vista de Saquarema, e ele tem contrato com o Fluminense até o final de 2021, ou seja, mais uma temporada e meia ainda mesmo após o contrato lá com o time de Portugal. Nesse caso, Marlon é até titular no Boa Vista, acho que nesse momento ele tá machucado, se eu não me engano, acho que eu vi isso, e ele é titular por lá. Tem uma opção de compra nesse contrato de empréstimo, o valor não foi revelado, e aí assim, a gente torce para que ele vá bem no Boa Vista, já que a torcida do Fluminense tem um ranço grande com ele, vá bem por lá, o Boa Vista exerce essa opção de compra, o Fluminense pelo menos ganha algum dinheiro e se livre de jogador. Se não, a gente vai receber no meio do ano um lateral esquerdo que é jovem, promissor, mas que a torcida do Fluminense já pegou um ranço absurdo com ele e ainda tem mais 1 ano e meio de contrato. Então é isso, não se esquece do like aqui embaixo, de se inscrever aqui no Raiz Tricolor. Saudações tricolores e até a próxima. Valeu. Caraca, você por aqui chegou até o final desse vídeo, então você gosta bastante aqui do canal, né? Então se gosta bastante, aproveita para acompanhar. Aqui em cima o vídeo mais recente que eu enviei e aqui embaixo um vídeo que o YouTube separou especialmente para você. Não se esquece que é para apertar aqui para se inscrever e claro, muito obrigado pela moral que vocês têm me dado. Saudações tricolores.